Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe, vamos falar sobre tênis, vamos falar o que esperar do jogo entre João Fonseca e Alexander Zverev. Vocês gostam dos vídeos prévia e a gente tem o João Fonseca que em um torneio enfrenta o Jannik Sinner em John Wells, Miami enfrenta Carlos Alcaraz, né? E vai enfrentar agora o Alexander Zverev, 1, 2 e 3 do mundo, né? O primeiro o Alcaraz, o segundo o Sinner, o terceiro o Zverev. E é um jogo muito interessante, né? Um teste muito interessante para ambos os atletas, né? Tipo, é um jogo bom pro João Fonseca, quem sabe aí vencer um cara do calibre do Zverev, o próprio Zverev ser testado contra um jogador que acelera tanto o jogo, né? Tipo, que tem jogado um tênis muito interessante. Então, assim, é muito interessante esse jogo, né? Eu acredito, assim, que tem muita gente tratando o Zverev como um bagre, inclusive jornalistas, né? Tipo, tem até treta com lá no Twitter, né? Me sigam lá no Twitter que vocês vão ver mais tretas. Embora, tipo, o Twitter não sei se é o melhor lugar para me seguir. De qualquer maneira, a gente tá aqui para comentar sobre esse jogo. Primeira coisa para falar, né? Como joga o Alexander Zverev, né? O Zverev é um jogador de quase 2 metros de altura, se não me engano ele tem 1,98 m, saca muito bem, tem um dos melhores saques do tênis atual. Ele é um jogador que se movimenta muito bem, ele, apesar da altura dele, é extremamente ágil, extremamente bom na cobertura de quadra, ele consegue contra-atacar e se sustentar em trocas de bola muito longas com muita facilidade, e assim, é um jogador que tem um backhand de excelência, um dos melhores backhands que o tênis viu nos últimos anos, capaz de mudar para paralela, mudar para cruzada. É um backhand que, mesmo golpes muito rápidos, tem dificuldade de sufocar. O próprio Jannik Sinner não conseguiu sufocar o backhand do Alexander Zverev lá no Masters 1000 de Miami, né? Um jogo que foi muito parelho, né? E a gente tem um forehand que é muito incógnita, né? Até agora no torneio nada demais, e acho que é o caminho do João é tentar atacar mais o forehand do Alexander Zverev, que eu acredito que ele vai tentar direcionar a maior parte do jogo para o backhand do João, né? Tipo, o Zverev vai tentar forçar mais no backhand do João, e eu acredito que o Zverev pode tentar alternar ritmo, colocar alguns slices, ir para algumas curtas, e por mais que não seja tanto o estilo dele, ele faz isso em momentos muito específicos, mas, há de se dizer, até bem assertivos, né? A questão é, como vai ser o jogo do João se comportando contra a devolução do Zverev? Não é um devolvedor agressivo, mas também é um jogador que coloca muita bola em quadra. Então, assim, ele é um cara que está sempre presente nos games de devolução, troca a bola muito bem. E a questão do Zverev também é o quão bem ele vai conseguir sacar, né? O quanto de primeiro saque ele coloca em quadra. Isso também é muito importante. Para mim, um jogo muito interessante. E o João tem que apostar bastante, obviamente, no seu volume de jogo, no seu volume de ataque, porque esse é um tipo de jogo que eu acho que a solidez por si só é bem difícil de ganhar do Zverev. Ele vai ter que ir para cima e quem sabe dessa maneira conseguindo quebrar o bloqueio defensivo que o alemão coloca, né? Tipo, o Alexander Zverev é um tenista que também tem sido muito 880, né? Tipo, tem oscilado muito o nível de tênis dele e até agora nesse torneio não há nada de muito espetacular que a gente viu dele, né? Tem momentos, mas assim, a vitória contra o Bergs hoje ela é boa, eu acho que ela não pode ser subestimada. O Bergs também é um cara que joga muito rápido, não tanto quanto o João, mas é um estilo de jogo de um cara que acelera bastante o jogo, né? Assim, é um cara que tá procurando atacar desde o início, e o Zverev não teve lá problemas muito grandes para ganhar dele. O máximo é oscilar ali na hora que sacou pro set e foi quebrado, mas ele quebra no game seguinte, né? E fecha 7-5, né? A questão é, o Zverev melhorou pouco a pouco, né? Tipo, melhorou durante o jogo contra o Garim, melhorou um pouco hoje. Qual o nível que ele vai estar? Porque para mim a questão é, se o Zverev jogar o melhor dele, esse é um jogo muito chato de enfrentar, porque ele consegue fazer muito bem as duas coisas, seja sacar e devolver, né? Tipo, ele tá muito forte nos dois lados do jogo, né? Se o Zverev for um pouco apático e deixar o forehand curto, há uma janela sim para se crescer no jogo e para tentar vencer o alemão, né? Tipo, ele não é invencível, assim como eu não acho que ninguém no tênis é invencível de verdade, né? Tava hoje o Alcaraz bobeando contra o Etcheverry, hoje o Sinner aí sofrendo com o Marat, ninguém é invencível de verdade, você tem que fazer o seu para ir lá e conseguir garantir os resultados, garantir os pontos, vitórias. Então a questão que a gente coloca aqui é, o Alexander Zverev, ele é um atleta com picos de produção muito alto, mas o piso dele desde a temporada passada não tem sido muito convincente, né? Essa temporada em si tá até melhor do que a encomenda, né? Semifinal nos 3 grandes torneios até agora, só perdeu para Alcaraz e Sinner entre Masters 1000 e Grand Slam, e as outras derrotas na temporada, Acapulco pro Kecmanovic e na United Cup pro Urkats, né? Acho que só a do
Kecmanovic, que fica realmente uma derrota mais amarga, né? Perder pro Hurkacz não acho nada demais. Então, assim, o Zverev faz um ano muito bom até agora. A questão é, não é o ano perfeito, não é um ano que ele faz campanha de título até agora. Será que ele consegue mudar neste torneio? Porque o Saibro é a melhor superfície dele. Mas aí esse jogo contra o João, o interessante é ver isso, né? Tipo, como que vai ser o desenrolar, que tipo de ajuste ele vai conseguir fazer, que tipo de maneira ele vai usar para tentar incomodar o João. Eu acho que estrategicamente falando, né, ele tem sido um tenista bem inteligente, sagaz até agora nessa temporada. Me impressionou muito as maneiras que ele conseguiu para enfrentar tanto o Cerúndulo quanto também o Arthur Fils nos últimos 2 torneios, que eram quartas de final ditas muito duras, e ele passou atropelando os dois. Então, assim, eu tô curioso para ver com o João. É um jogo muito diferente, é um cara que saca bem, é um cara que tem uma pancadaria, um volume de jogo muito grande, né? Um volume maior do que o Zverev produz. A capacidade defensiva do Zverev que é maior, e ele obviamente tem um saque mais confiável, né? Fisicamente é um cara mais pronto para duelos mais longos, isso pode ser também uma condicional interessante do jogo. Então, vamos ver. É um duelo que promete bastante, e eu acho que é uma boa maneira do João entender o que ele precisa contra esses caras, porque Zverev, o Sinner e o Alcaraz são certamente os jogadores que você vai ter que mais enfrentar a curto prazo se você quiser ganhar grandes títulos, né? Tipo, o Zverev, porque ainda tem 28, ainda deve ter alguns anos em alto nível, então curioso para ver aí esse jogo como se desenha. Acredito sim que o João tem suas possibilidades, tem as suas chances, mas nunca subestimar o adversário, entender que o cara que tá ali do outro lado da quadra já ganhou de Nadal, já ganhou de Djokovic, se não me engano, na terra batida. Esse cara já conquistou muita coisa impressionante na carreira, 2 ATP Finals, medalha de ouro, 7 Masters 1000. Talvez amanhã não apareça esse cara que conquistou esses títulos e jogou um tênis absurdo em tal para ganhar esses troféus, mas não, saibam que existe um cara desse nível ali dentro, né? Então, assim, se ele aparecer amanhã e ganhar esse jogo, não é a maior surpresa do mundo, porque, de novo, é o número 3 do mundo, né? Por mais que não seja o melhor momento dele, ainda é o 3. Ele ainda, no momento que não é o melhor da carreira dele, só temos 2 tenistas mais bem ranqueados do que ele. Então, vamos ver. Alexander Zverev é o oponente de João Fonseca, é a primeira quartas de final de Masters 1000 para o brasileiro, a 34ª para o alemão, obviamente uma carreira muito mais longa. Então vamos ver. Estou curioso, acredito que podemos ter aí uma grande partida de tênis. Tomara que a gente tenha um bom espetáculo, ou quem sabe um bom jogo do João e um atropelo, nunca se sabe, né? Eu não tô contando com atropelo, né? Seria pra mim a maior surpresa de todos o João chegar lá e vencer com facilidade o Zverev, até porque é aquele negócio, né? O Zverev é um cara que, assim, por mais que ele tenha tido algumas atuações ruins, não é fácil você ir lá e passar por cima dele, né? Então, ele é resiliente, ele é combativo, então a ver o que acontece amanhã. Para vocês, o João vai dar conta do Zverev, vai avançar para sua primeira semifinal de Masters 1000 e quem sabe ter uma revanche com o Sinner? Eu quero saber a opinião de vocês. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.